Bom dia a todos. Hoje a gente vai continuar com mais um áudio-vídeo do seu canal Encontro com Conhecimento. E hoje eu vou começar a trabalhar a questão emocional no ser humano e como isso a gente pode ir pensando de uma nova forma, porque a gente chegou numa nova era, né? Sempre que eu vou falar da questão emocional, isso vai estar ligado ao signo de Câncer, né? De Câncer. Câncer é o quarto signo e não é que ele é importante para a humanidade, ele é extremamente importante para a humanidade. E é interessante que nos meus vídeos eu fui de Gêmeos para Leão. Foi essa construção que eu fiz. Eu fui de Gêmeos para Leão e agora estou voltando para Câncer. Isso porque nos outros vídeos eu deixei bem claro, em primeiro lugar, a importância da lógica, né? Da lógica como fonte do crescimento nosso interno, né? Nós somos seres humanos e, como seres humanos, precisamos do uso da lógica para poder compreendermos as nossas emoções. Então hoje eu vou falar um pouco sobre essas emoções, né? Esse processo emocional e o quanto ele, se não for direcionado para algo maior, o quanto ele é destrutivo, né? Então vamos lá. Quando a gente nasce numa família, é muito interessante como as coisas funcionam. Você nasce, já existe teu pai e a tua mãe. Então você nasce sempre com uma defasagem de tempo, com um intervalo de tempo. Então, por exemplo, quando eu nasci, a minha mãe, por exemplo, tinha 33 anos de idade. O meu avô tinha 60 anos de idade. E aí eu nasci, né? E esse nascimento é o que a gente chama também de algo novo. Se criou-se uma nova vida. Então, quando uma criança nasce, a gente chama isso de uma procriação, né? Houve a procriação através do ato sexual, a procriação. Então, a primeira coisa que eu percebo é que a idade que eu tenho para a idade que a minha mãe tem um intervalo, né? Ah, Celso, mas você está falando uma coisa muito lógica, né? Não, não é muito lógica porque a gente não pensa nas coisas. Então, quando alguém afirma que tudo no universo é dual e a partir da dualidade existem as possibilidades infinitas, a pessoa fala, não estou entendendo nada, né? Eu não estou entendendo nada. Por que ele está falando que existe dualidade, que existe bem e mal, e etc. E é por isso que eu estou dando um exemplo da nossa família. A nossa família, então, apresenta o primeiro contraste. Primeiro, eu já nasci com alguém que já tem uma idade, né? Meus pais já tinham uma idade, já têm uma experiência formada. Eles já nasceram, eles já foram crianças, eles já foram adolescentes e agora eles já estão entrando depois, né, da juventude. Normalmente os filhos nascem na juventude para velhice, né? Então, a perspectiva de um é diferente do outro. O meu pai nasceu e está indo da juventude para a velhice, e eu nasci e estou indo de criança para a adolescência. Então, isso, na realidade, gera o que a gente chama de um contraste. É um contraste de posicionamento, porque eles estão indo em outra direção de vida e eu estou iniciando outra direção. Eu estou indo para a infância. Nasci e estou indo para a infância. Da infância para a adolescência. Da adolescência para a juventude. Da juventude para a velhice. E eles estão indo para a velhice. Então, tudo que manifesta aqui na natureza não é igual. Não estamos falando de coisas iguais.
mas estamos falando do mesmo princípio. Esse mesmo princípio eu chamo de lógica. A lógica está nisso que eu falei, né? Existem leis da natureza, essas leis da natureza são imutáveis. Essas leis da natureza que são imutáveis, a gente representa na astrologia pelo Sol. O Sol, né, não é o planeta que tem calor, que está no sistema solar, isso é a parte complexa. É o sistema de um princípio imutável sendo representado, né, para nós. Existem os princípios imutáveis. É nesses princípios imutáveis que se organizam toda a natureza. Esse é um sistema lógico, como muitos estão dizendo aí no YouTube, com um acerto de coerência de uma coisa ligada à outra, mas não se perdendo nada, causando uma simetria. Então, quando a gente nasce, né, quem nasceu, na realidade, não foi o nosso espírito, né? Quem nasceu foi a nossa carne. Foi a nossa carne. O que quer dizer isso? Quem nasce é algo que vai entrar nesse sistema de contrastes, de situações diferentes que é muito fácil se perder, de cair no caos e assim por diante. Por isso que as nossas emoções são mais parecidas com o caos. Porque já existe na dualidade o contraste. Já existe o intervalo entre uma coisa e outra. As coisas não ocorrem tudo ao mesmo tempo e não estão totalmente acabadas, formadas e etc. Então, mesmo o feto, quando ele vai nascer, ele ainda é um projeto, né? Vai nascer parte por parte até formar um todo. E nós estamos em paz quando a gente entende um todo. Então, as nossas emoções são fragmentos, né, que vão formar um todo. Os nossos pensamentos são fragmentos que vão formar um todo. Então, a partir do momento que eu começo a perceber que a natureza é assim, eu deveria aceitar. Eu deveria aceitar. Então, quando eu entendo a dualidade, quando eu percebo que existe a dualidade, eu também vou perceber que existe o infinito de possibilidades. Então, essa criança ela pode nascer para ter 1 bilhão de níveis de possibilidades. Ela pode ser jogador de futebol depois, quando crescer. Ela pode ser escultor. Ela pode ser cantor. Ela continua sendo criança, mas já vem para ela infinitas possibilidades do que ela poderia ser. E as nossas emoções são exatamente baseadas nisso, nas infinitas possibilidades de vivência que a gente pode ter. Mas, quando a gente vai simplificar as coisas, a gente quer simplificar, unificar a princípios básicos, eu posso dizer claramente, eu estou triste ou eu estou feliz, né? Essa sensação é boa ou essa sensação é ruim? E isso é a sabedoria que a gente tem que usar o tempo todo. É classificar, é discernir. Tudo isso está ligado com essa capacidade que a gente tem racional de poder perceber as nossas emoções e ir classificando. Então, voltando para esse assunto que é importantíssimo, né? Quando eu era um bebê, quando eu nasci, etc., então normalmente a minha mãe e meus pais, como aquilo era novo, eles tinham uma emoção talvez de entusiasmo,
talvez de alegria, mas a gente não sabe, talvez foi um parto muito difícil, uma expectativa também não boa, e assim por diante. E como eu falei, isso é um fluxo de energia. Isso pode influenciar a gente. Por quê? Porque meu pai tem seu desejo, minha mãe tem seu desejo, que é, às vezes, não alinhado com a minha expectativa, não alinhado comigo, né? Então, pode causar medo, pode causar insatisfação, pode causar rancor, pode causar mágoa, e isso vai me desequilibrando o tempo todo. Então, cada traço emocional insatisfeito que eu tenho vai me afastando de uma lógica maior, de uma luz maior. Por quê? Porque como eu não aceitei, eu preciso aceitar as coisas para entrar no plano da razão, que isso é normal nas emoções, que as emoções elas agem dessa forma, sem uma regra específica, sem uma lei específica, sem uma lei que eu entenda, sem uma lei que eu possua o domínio e a regra, eu vou ficar completamente confuso. Completamente no caos. Por quê? Porque quando uma pessoa for falar para mim leis, regras, é assim, é assado, se faz desse jeito, a minha emoção não vai assimilar, não vai compreender e ainda vai ver aquilo como bruto, vai ver aquilo como irracional, vai ver aquilo como erro e etc. Então, como nós temos as nossas emoções livres, quando a gente resolve não explorar essas emoções, não perceber essas emoções e tenta racionalizar, imediatamente vai vir um processo de doença, de dor, de sofrimento. Primeiro, porque você não está percebendo que essas emoções, elas têm um objetivo, elas têm um motivo de existir. Então, muito antes de eu entrar em regras, entrar em leis, entrar em contextos, entrar em quadradinhos, eu tenho que entender a lei do círculo, que é a perfeição das coisas. Perceber que as coisas têm uma perfeição. E isso não dá para cada pessoa ser igual, porque eu não tenho como domar a emoção do outro, né? Eu não posso obrigar o outro a sentir o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, né? A gente não tem essa capacidade de obrigar o outro a sentir o que eu estou sentindo. Então eu tô super alegre e vejo uma pessoa completamente triste, né? Aquela pessoa, na realidade, quanto mais ela está fechada naquela tristeza dela, menos ela vai perceber que eu estou alegre. Ela acabou de sair de um cemitério, né? E eu estava num lugar sagrado, fazendo meditação e etc. Ela nunca foi num templo, ela nunca rezou, ela nunca teve a bondade de ajudar alguém, por exemplo. Então, por lei natural, ela foi se fechando. Ela nem vai perceber a alegria de um templo sagrado. Isso a gente chama dos contrastes da vida, né? Isso a gente chama de todas as possibilidades que existem. Então, é claro, vai haver o contraste, porque eu vou ver ela com aquela imagem triste e vou querer doar a alegria, por exemplo. Mas ela vai falar assim, eu não gosto desse negócio de templo, eu acho isso aqui muito fechadinho, quadradinho, só tem essa possibilidade, e etc. Isso é o caos que a gente vive. Nós, na realidade, não cerceamos emoções. Chega uma hora que ela vem de dentro para fora, invade e transborda.
Já viu um copo? Você tem um copo, aí você coloca água até o fim, ele transborda, né? Dependendo da pressão, né, de uma coisa de fora para dentro, vai quebrar o copo. Assim somos nós. Toda emoção de dentro para fora que é desagradável vai trincando a gente. De fora para dentro que é desagradável vai trincando a nossa vasilha, que somos nós mesmos nesse caso. Então, a gente vai falar, né, daquela música da Marina, que é fantástica, né, que tinha uma novela chamada Roda de Fogo, exatamente isso. Ela fala, os tais caquinhos do velho mundo. Por quê? Porque as emoções que foram batendo nas pessoas foram quebrando elas, foram fragmentando elas. Lembra lá que o plano da razão, quando ele tem lógica e coerência, ele é todo um unificado. Ele é o caminho da verdade. Mas as emoções são relativas. Elas são ondas. Ela conta a história de cada um. Ela conta a vida de cada um. E se essa pessoa não tiver coragem, porque isso é uma coragem, de olhar para si próprio, para seus sentimentos, para suas emoções, e começar a fazer um trabalho sobre isso, né? O medo vai impedir. O medo vai paralisar. Então, se essa pessoa não é contemplada com a misericórdia divina, quando Santo Agostinho dizia, de maneira sábia, pela graça divina, ela pode se fechar no seu próprio mundo de experiências. E se esse mundo de experiências emocionais dela é mais negativo do que positivo, ela não se abre para o espiritual. É o que acontece com as pessoas. Quando uma pessoa não se abre para o espiritual, a gente precisa ter compaixão. A gente precisa orar por essa pessoa. A gente precisa pensar sempre bem dela. Por um motivo muito simples. Porque ela está fechada, porque a experiência negativa dela impede dela ver a luz. Impede de ela ver a luz de dentro e não podendo ver a luz de fora. Então, aquele sistema de construção indo para o céu, evoluindo, espiritualizando, ela fica à parte disso. Ela fica marginalizada desse centro de experiências, né? Então, imagina um círculo. Vocês vão entender um círculo agora. Tem o ponto no centro, que seria o êxtase. A felicidade suprema. Você viver de nirvana, você viver de alegria o tempo todo, com uma construção mais bela que a outra, sempre sendo simétrica. Seria a vida dos santos, dos sábios, em outras traduções, dos deuses, né? Com o mesmo nome de deuses, né? Eles sendo o centro, né? Recebendo sempre do bom e do melhor. E outras almas, devido às suas próprias experiências e vivências, sendo afastados cada vez mais desse círculo e uma distância cada vez maior do centro desse círculo, numa medida linear de 1 a 1000 anos. Ele ficou 1000 anos só apanhando, por exemplo, 1000 anos afastado desse centro. Então ele vai ter repulsa. Repulsa até pelo bem. Repulsa até pelo amor. Porque na visão dele, que pode ser não coerente, que pode ser assimétrica, que pode ser não lógica, né? Ele ficou na marginalidade. Né? Ele fica na marginalidade. Até que Deus, na sua infinita misericordia, começa a mandar seres que têm uma potência muito grande espiritual para ir lá e conversar com ele. Através do amor. Então isso é um treinamento espiritual que faz a gente acontecer isso. Né? A gente se treina espiritualmente para trabalhar com as fraquezas. Também com as nossas fraquezas. Né? São treinamentos espirituais. Eu vou continuar esse assunto entre áudio e vídeo do plano emocional, né? Das suas características,
mas já deu para perceber que existe aí a liberdade completa, né? Entre a dor e a alegria, existe uma integral na matemática, todas as possibilidades. Você tanto pode estar voltado para a dor, quanto pode estar voltado para a alegria. E quem determina isso é o teu grau de consciência. E quando a gente fala de consciência, a gente já fala imediatamente de espiritualidade. O quanto você conseguiu evoluir espiritualmente. Muito obrigado, e nos próximos audiovídeos eu vou continuar falando disso, que entra no tema de câncer.